E aí, galerinha conectada que está se preparando para fazer o exame de seleção do Instituto Federal. Eu sou Edgar Rafael, professor de matemática, e juntos nós vamos retornar nessa prova. E agora nós vamos estudar a racionalização de denominadores, ou seja, quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador. É uma formalidade matemática, né? Não deixar a raiz quadrada no denominador. Então, às vezes, você está resolvendo uma questão e encontra uma raiz quadrada ou encontra uma solução e a raiz quadrada está no denominador. E aí não pode, né? E tem alguns processos aí para resolver esse problema. Por exemplo, se você tiver aqui um número b sobre a raiz de a, como é que você racionaliza? Como é que a gente racionaliza esse número? Não pode expressar ele assim. O que é que você faz? Você repete o número b sobre a. E essa raiz quadrada que está aqui embaixo, você multiplica em cima e multiplica embaixo. Por que isso é possível, professor? Por que é possível fazer isso? É porque quando você multiplica por raiz de A por raiz de A, isso aqui é igual a 1. E o 1 é neutro na multiplicação, né? O 1 é um elemento que não faz diferença nenhuma. Então, como raiz de A é dividido por raiz de A é igual a 1, ele é neutro na multiplicação, você não alterou em nada a equação. E aí você escreve de forma elegante, matematicamente falando, né? Vai ficar b vezes raiz de a. E aqui, pela propriedade, a gente viu que dá a ao quadrado, e a ao quadrado em uma raiz quadrada sai da raiz. Então, toda vez que eu tenho uma raiz quadrada de um número, ela multiplicada por ela mesma, o número sai da raiz. E a gente já viu isso nas propriedades, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho 3 raiz de 5. 3 raiz de 5, professor, como é que eu faço para racionalizar? Você coloca o 3, raiz de 5, e multiplica por raiz de 5 no numerador e raiz de 5 no denominador. E aí vai dar 3 raiz de 5 sobre 5. Então, mesmo que você chegasse a uma solução de uma questão e tivesse assim, nas alternativas estaria escrito assim. Por isso que é importante racionalizar. Bom, quando eu tenho só uma raiz assim, que não está somando com ninguém no denominador, é tranquilo de fazer. Mas e quando eu pego uma raiz assim, professor? Tipo, eu tenho um número c sobre raiz de a mais b. O que é que vai acontecer agora, professor? Como é que eu faço para racionalizar essa situação? A gente fala que multiplica pelo conjugado. O que é esse conjugado do número? Ó, se liga aí. O conjugado é o seguinte, você repete a primeira fração, né? Raiz de a mais b. E multiplicar pelo conjugado é trocar esse sinal do centro. Então, se tá mais, vai virar menos, ó. De novo. Multiplicar pelo conjugado é repetir a primeira e pegar o valor que está embaixo e trocar o sinal do centro. Então vai ficar raiz de a menos b e embaixo raiz de a menos b. Aí você vai dizer, professor, mas vai me ajudar em quê? Veja só, lembre que esse dividido por esse dá 1. Então também você não alterou a equação. E se você pensar em produtos notáveis, que é o assunto de outra aula nossa, produtos notáveis, a gente tem aqui a soma pela diferença. Bora lembrar da soma pela diferença. Vamos lembrar desse produto notável aqui, é só observação aqui. O produto notável da soma, a mais b, vezes a menos b. Tudo bem? Eu sei que você está acostumado a fazer assim, ó. A vezes a, que dá a ao quadrado. A vezes b, que dá menos ab. B vezes a, dá mais ab. E b vezes b, mais com menos, menos b vezes b, b ao quadrado. Aí você corta esse com esse e no final você tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, toda vez que você pega a soma pela diferença, é dar a diferença de dois quadrados. Vou repetir de novo. Ó. Toda vez que você pega a soma multiplicado pela diferença, dá a diferença de dois quadrados. Em que isso vai contribuir para a gente quando estiver racionalizando? Amigão, ó, se liga aí. Se eu fizer raiz de a elevado ao quadrado, sai da raiz o a. E aqui, menos b ao quadrado. Olha como eu simplifiquei. Ao invés de eu pegar esse número, que ia ficar raiz de a vezes raiz de a ao quadrado. Raiz de a vezes menos b raiz de a. B vezes raiz de a mais b raiz de a. B vezes b menos b ao quadrado. Ao invés de eu fazer tudo isso, eu já gravo pelos produtos notáveis, que toda vez que eu multiplico a soma pela diferença, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Deixa eu colocar aqui o a ao quadrado, tá bom? Então, o que facilitou nossa vida foi isso. Multiplicar pelo conjugado, eu tiro da raiz quadrada. E em cima, faz normal. C vezes raiz de a
dá C raiz de A. E C vezes menos B, menos CD, tá bom? Agora vamos ver isso com o número para ver como é que fica. Digamos aí que você tem um número assim, ó, 2 dividido pela raiz de 3 mais 7. Aí você, pô, como é que eu vou resolver, professor, isso aqui? Aí você vai, repete essa fração, 2, e embaixo, raiz de 3 mais 7, e multiplica pelo conjugado. O que é o conjugado? Pega o número de baixo e troca o sinal. Se tá mais, vira menos. Então vai ficar raiz de 3 menos 7 dividido por raiz de 3 menos 7. O que é que vai acontecer aqui? Em cima vai ficar 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes menos 7, menos 14, beleza. Em cima já resolveu o problema. Vamos ver aqui embaixo. Preciso, professor, fazer esse por esse? Não! Já sei que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E o primeiro ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, sai 3 da raiz. 7 ao quadrado é 49, então vai dar menos 49. Resolvendo aquela continha toda ali, eu tenho no final 2 raiz de 3 menos 14. Tudo isso dividido por 3 menos 49, menos 46. Você podia até deixar mais bonitinho, ó, e fazer assim. 2 raiz de 3 dividido por menos 46, menos 14 dividido por menos 46. Agora vamos resolver, ó. Os dois aqui dá para simplificar por 2. Se eu simplificar 2 por 2 dá 1, 46 por 2 dá 23. O que foi que eu fiz? Dividi em cima por 2 e dividi embaixo por 2. Então ficou mais com menos, menos raiz de 3 sobre 23. Primeiro termo, tranquilo. Vamos para cá. Menos com menos, mais. 14 também vou dividir por 2. E 46 eu vou dividir também por 2. Aí vai ficar menos 7, ou melhor, mais 7 dividido por 23. E aí você pode até reescrever tudo bonitinho. Menos raiz de 3 mais 7 dividido por 23. Por que isso é importante? Como eu disse, você pode fazer uma continha lá de trigonometria ou qualquer outro assunto, por exemplo, que envolve raiz, chega numa resposta como essa e não está na tua alternativa. A tua alternativa vai estar como? Vai estar expressa desse jeito, porque é deselegante matematicamente expressar uma raiz no denominador. Por isso que é racionalização de denominadores. Então eu quero que você entenda, recapitulando aqui, ó. Quando é um número só, uma única raiz, só é multiplicar em cima e embaixo. Tranquilo? Essa é fácil, trivial e comum. Vamos para o segundo caso aí, ó. Quando eu pego uma situação dessa, eu multiplico pelo conjugado. E o que é o conjugado? É trocar o sinal. Se está mais, fica menos. Se tiver menos, você multiplica por mais. E o objetivo é tirar a raiz de baixo. Nossa aula fica por aqui.